Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem, com saúde, você e sua família, em segurança, em casa, sempre que possível. Meu nome é Vanderlei Dutra e seja muito bem-vindo ao canal do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Aqui você vai encontrar diversas palestras, conversas, à luz do Espiritismo e do Evangelho segundo o Espiritismo. E também no nosso site, no cel.com.br, você, além de orientações, pode também solicitar atendimentos à distância. A nossa casa, nesse momento de pandemia, está fechada para atendimentos físicos, mas continua trabalhando à distância, atendendo e auxiliando todos que procurarem auxílio nesse momento de tanta turbulência e tanta aflição a todos. Bem, hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E como fazemos também na nossa casa e agora também no mundo digital, iniciamos a nossa exposição, a nossa conversa, lendo um trecho do Evangelho para nos guiar. E vamos ler os itens 1 e 2, justamente do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Isto está em Lucas, capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Como em vários momentos do Evangelho e das frases e dos exemplos do Cristo, este é mais um dos trechos em que nos deixa muitas vezes de forma confusa. Né? Ele diz que vai rir quem hoje chora e vai chorar quem hoje ri. Para que a gente possa entrar um pouquinho nesse assunto, eu vou dar um passinho para trás e vamos falar de algumas premissas importantes para que a gente possa entender estes trechos à luz do Espiritismo. Primeiro, nós precisamos, para que a gente possa encontrar justiça e razão, racionalidade nestas falas, nós precisamos entender um pouquinho mais a lei de causa e efeito, e principalmente das sucessivas vidas ou reencarnações, para que a gente possa entender como estas palavras fazem sentido. Então, falando das múltiplas existências, que somente a partir delas nós conseguimos explicar isso, é a ideia de que o espírito é imortal e nós vivenciamos na Terra diversas reencarnações, diversas encarnações, onde sucessivamente nós vamos aprendendo lições e nos desenvolvendo. Muitos chamam o planeta Terra como planeta escola e as encarnações como se fossem, fazendo essa analogia, diversas fases escolares onde gradativamente nós vamos aprendendo cada vez mais os conteúdos sobre diversas lições. Talvez alguns de vós que nos assistem podem já ter conhecido a ideia de que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, se não também pode procurar, existe uma ideia de que os mundos também evoluem e os espíritos nos ditam e explicam isso na codificação, mas sendo o planeta Terra neste momento um planeta de provas e expiações, é importante que a gente também entenda isso. Então, se estamos vindo em diversas encarnações, uma suscetível à outra, aprender diversas lições e assim nos desenvolvermos e nos transformarmos em espíritos melhores, nós, como numa grande escola, fazendo de novo essa analogia, nós em determinados momentos passamos por provas. Né? Então, como seria isso? Nós aprendemos, viemos até de forma intuitiva o que é certo e o que é errado, as leis morais,
aquilo que é ético fazer em relação principalmente aos outros, mas também em relação ao planeta e em relação a nós mesmos, ao nosso corpo, por exemplo. Então, em diversas fases da vida e de diversas formas, tanto a espiritualidade como as pessoas que estão aqui nos dizem, nos é dado saber o que é certo e o que é errado. Mas não basta saber, porque se fosse só saber na teoria, poderíamos ficar no mundo espiritual e não precisaríamos reencarnar. Então, de tempos em tempos, nós somos submetidos a provas no mundo físico, para ver se realmente aprendemos e assim nós evoluirmos. Como seria isso? Por exemplo, nós aprendemos que é errado tirar algo de outra pessoa que não seja fruto do nosso trabalho, roubar alguma coisa de outra pessoa. Todos nós, em algum momento da vida, aprendemos isso. Muito tempo atrás, a humanidade não tinha esse conhecimento e até aplicava isso achando que isso era certo. Mas há muito tempo que a gente já vem sendo ensinado em diversas existências de que se apossar de algo que não é fruto do nosso trabalho e do nosso esforço é um crime também espiritual, correto? Além de ser um crime material, que as nossas leis, inclusive, legislam sobre isso e é algo errado. A gente sabe que isso é errado. Pois bem, quando a gente tem tudo, nem todo mundo que tem tudo, né, financeiramente falando, materialmente falando, segue essa lei. Mas ainda é mais difícil seguir essa lei, ou ser colocado à prova, quando a gente tem muitas dificuldades. Então, é possível que nós, dentre nós, aqueles que hoje não têm posses financeiras e muitas dificuldades financeiras, estejam passando por uma prova, que é a prova de passar por essa aflição, e em alguns momentos o espírito pode escolher e escolhe com seu livre-arbítrio. Se ele seguirá trabalhando, tentando, e às vezes pedindo, mas de forma honesta, por ajuda, né? Pedindo por ajuda, mas ele seguirá tentando vencer as suas dificuldades sem cometer o crime do roubo, por exemplo. Isso é uma prova, né? Todos nós, em algum momento das nossas existências espirituais, somos colocados à prova de diversas formas, em todas as leis que são espirituais, seja do roubo, seja a da morte de outra pessoa, a da traição. Então, estes pilares morais, nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Mas como numa escola, em determinados momentos, nós somos colocados à prova. E a prova, nesse sentido, é vivenciar a dificuldade e ser colocado à prova para ver se a gente aprendeu a lição. Que mesmo diante, no exemplo que estamos sugerindo agora, mesmo diante de muita dificuldade financeira, nós não vamos, por exemplo, furtar algo de alguém ou se apossar de algo que é fruto do trabalho e do esforço de outra pessoa. Pois bem, isso é uma prova, a gente pode passar ou ter que repetir a prova. E a gente vem fazendo isso ao longo das nossas reencarnações. Mas acontece que tem uma outra coisa que é o seguinte: quando eu não passo na prova, mas não faço nenhum mal a outra pessoa, é uma coisa. Agora, quando eu, além de rodar na minha prova, né, não fazer o que é correto, eu ainda causo dano a outras pessoas, isso acaba gerando um certo débito espiritual meu para comigo mesmo, mas também com a coletividade. Então, quando a gente roda muitas vezes na mesma prova, e quando a gente gera consequências para outras pessoas, vem a segunda palavrinha lá do provas e expiações, vem as expiações, que é uma pedagogia, eu chamo assim, uma pedagogia mais dura, né? Para quê? Para o nosso próprio bem. Não é nem vingança, nem... como é que a gente diz? Castigo, me faltou a palavra, nem castigo, mas é uma consequência dos nossos atos para que a gente aprenda aquela lição. A gente tem que entender que tudo o que acontece na nossa encarnação terrena, no corpo físico, é para que a gente aprenda uma lição. Então a lição vem pelo bem, e quando a gente não aprende e roda muitas vezes e ainda causa dano para outras pessoas, ela pode vir de uma forma
mais dolorosa, como uma expiação. Então, no mesmo caso que a gente está falando do nosso exemplo de roubo, seria, por exemplo, além de eu saber que é errado roubar, eu ainda assim escolher o caminho do roubo, e quando eu roubo alguém, eu posso causar um dano para aquela pessoa. Por exemplo, tiro o sustento dessa pessoa, ou esse dinheiro era para uma coisa muito importante, ou ainda no ato, acabo machucando essa pessoa, levando até a morte. Então agora eu tenho outras consequências para além de não ter passado na minha prova de que era não roubar. Agora eu tenho consequências de outros atos que eu fiz. Então a expiação se dá, é uma prova também, mas é uma prova com vivência. Então eu passo durante a encarnação por aquilo, eu sofro aquilo que de repente em outro momento eu fiz outras pessoas sofrerem, para aprender na pele o que é certo e o que é errado. Então, trazendo tudo isso para o nosso item, bem-aventurados os aflitos, vamos pensar o que Jesus disse. Aqueles que hoje choram, que estão aflitos, vão rir, e aqueles que hoje são ricos e que riem, vão chorar. Vamos entender sobre essa forma, sobre essa lógica, de que de repente aqueles que hoje são ricos e estão rindo, e que não estão fazendo bom uso da riqueza e bom uso das boas condições de vida que ele está tendo nesta encarnação para auxiliar outras pessoas, pode ser que logo ali na frente, nessa ou em outras vidas, ele tenha que prestar contas por ter sido reprovado nessa prova. A riqueza, que é uma das provas mais difíceis, porque a riqueza é possuir algo que não é nosso, está emprestado durante uma encarnação, mas que tem que ser feito o uso coletivo da riqueza para que todos possam experimentar, evoluir, crescer no mundo espiritual. Então a riqueza é uma prova muito difícil no mundo espiritual. Então pode ser que aqueles que hoje sejam ricos e não estejam observando as leis espirituais e morais para o uso da riqueza, pode ser que na próxima existência ou ainda nessa existência experimentem, expiem a dificuldade que é não ter dinheiro e ver as pessoas que têm não ajudar. Então aí uma expiação. Então um exemplo de aqueles que hoje choram vão rir. Mas pode ser que aqueles que hoje estão chorando e aflitos já tenham passado por isso. Já seja uma expiação. Pode ser que aqueles que hoje estão aflitos e chorando já tenham passado por essa dificuldade. Então hoje já estão expiando, aprendendo esta lição. Seja em qualquer campo, do campo material, emocional, intelectual. Mas pode também que nem seja uma expiação, pode ser sim uma prova, né? Podemos estar passando naquele momento específico, naquele problema específico que estamos vivenciando, por uma aflição muito difícil, que parece sem solução e que nos causa muita dor. E isso pode sim ser uma prova, para que a gente coloque em prática aqueles ensinamentos espirituais que nos dizem que temos que ter resiliência, que temos que saber que os momentos difíceis vêm para nos testar e nos ensinar, mas que vão passar, e que não devemos, mesmo diante de todo o desespero e de toda a dor, cometer crimes contra os nossos irmãos, cometer qualquer ato que traga prejuízo a todos aqueles que caminham ao nosso lado. Então, não podemos entender também que sofrer é bom para o futuro do mundo, da nossa vida espiritual. Não é isso. Porque senão, se nós formos por esse pensamento, nós nos fechamos no nosso quarto, não abrimos mais as janelas e não vivemos mais. Sofremos, pensando que aquele sofrimento vai fazer que a gente vire um espírito puro. Mas a gente não vai alcançar crescimento dessa forma. O que a gente aprende com os espíritos, aprende com o evangelho e com a vida de muitos que já trilharam esse caminho, é que mesmo diante de todas as aflições, das maiores dificuldades, nós precisamos ter a ideia de que isso é temporário, de que isso vai nos fazer crescer, vai nos ensinar, e basta a gente estar atento e saber enxergar, vai nos ensinar lições importantes que vão fazer que a gente passe de ano, passe de matéria, se saia bem nessa prova e possa crescer. Então a resiliência que Jesus nos fala, para que tenhamos sempre a resiliência e a fé no mundo futuro, de que aqueles que hoje são os aflitos, os que choram e os que sofrem,
lá na frente vão ser os que sorriem e que amam e que são amados, tem a ver muito mais com a forma como nós encaramos tanto aquilo que a gente chama de graça, como a fortuna, ou aquilo que chamamos de desgraça, como por exemplo a pobreza. Sendo que quando a gente olha do ponto de vista espiritual, aquilo que chamamos de graça, muitas vezes, como a fortuna, pode muitas vezes ser o motivo da nossa desgraça espiritual. E aquilo que chamamos aqui na Terra como desgraça, muitas vezes, como por exemplo a pobreza, pode ser o motivo da nossa salvação espiritual ou o motivo da nossa evolução enquanto espíritos. Porque a pobreza também nos traz, as dificuldades, sejam elas quais forem, nos trazem muitos ensinamentos. Precisamos, portanto, estar atentos a quais ensinamentos e lições as aflições do momento da minha vida estão me trazendo, ficar atento para não sair da rota e não cometer erros que comprometam a minha, mas principalmente a caminhada dos meus irmãos, os meus irmãos humanos, os meus irmãos animais, os meus irmãos de caminhada na Terra, para que a gente possa então, se hoje estamos chorando, logo ali na frente alcançar o reino dos céus, a harmonia, a paz e a felicidade. Muito obrigado, espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que a gente vença esse ano que está tão difícil, com muita resiliência, com muita força e com muita fé. Até logo.